Olha, sabe aquelas confusões de campanha? Tem uma acontecendo nesse momento, nesse exato momento. Aconteceu o seguinte, resumindo um pouquinho aqui a história. Uma ministra do TSE, a Isabel Galotti, tinha dado à campanha de Bolsonaro uma série de direitos de resposta em relação à campanha do Lula. Então ela cassou o horário do Lula e deixou o Bolsonaro se defender no lugar. Mas teve uma sessão extraordinária, agora há pouco, Camila, que definiu que essa liminar seria suspensa. Explica pra gente. Pois é, Marco, o conteúdo questionado, ele associa uma fala de Bolsonaro sobre querer todo mundo armado ao argumento de acidentes domésticos com armas de fogo, ao aumento, desses acidentes domésticos com armas de fogo, de feminicídio e da violência em geral, com imagens fortes desses crimes. No pedido de direito de resposta, Jair Bolsonaro afirma que nunca defendeu que armas fiquem à disposição de crianças, se prestem à intimidação de mulheres ou que venham a estimular a criminalidade. Por maioria de votos, então, o plenário suspendeu agora há pouco o direito de resposta que havia sido concedido pela relatora, a ministra Isabel Galotti, em uma decisão monocrática. A decisão vale até o julgamento de mérito das ações, que deve ocorrer em outra sessão que foi convocada também para hoje, às 7 horas da noite. 5 liminares favoráveis ao direito de resposta, sendo uma em sessões de rádio da coligação de Lula, foram deferidas pela relatora e referendadas em plenário virtual. Portanto, na sessão extraordinária da manhã de hoje, os ministros somente analisaram os pedidos de efeitos suspensivos da coligação do candidato Lula. O presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, destacou que pelo artigo 58, parágrafo 4 da Lei das Eleições, se a ofensa ocorrer em dia e hora que inviabilizem a sua reparação dentro dos prazos estabelecidos, a resposta deverá ser divulgada nos horários que a Justiça Eleitoral determinar, ainda que nas 48 horas anteriores ao pleito, nos termos e forma previamente aprovados. Aí a gente tem aqui até, inclusive, um trechinho do que foi que disse Moraes, né? Se no mérito concedermos o direito de resposta hoje à noite, amanhã ele será efetivado sem prejuízo à parte. O inverso não é o verdadeiro, porque não podemos apagar um direito de resposta concedido e nem conceder uma tréplica inexistente, foi o que disse ele. Agora, a confusão está acontecendo nesse momento pelo seguinte, porque como o direito do Bolsonaro foi concedido, a campanha dele mandou os materiais às rádios e televisões, que programaram, a gente chama de plano de mídia. A gente faz o plano de mídia, ó, tal hora vai entrar esse, tal hora vai entrar esse, e as programações aconteceram. E agora as rádios estão tendo que tirar depois as canetadas. O que eu quero dizer com isso? Olha a confusão que está a Justiça Eleitoral. Da ministra dá, aí tem que tirar as pressas do ar, né? E as televisões e rádios estão enlouquecidas, que não sabem se colocam no ar, se não colocam no ar. Agora tem que tirar. Pode ser que às 7 da noite isso tudo volte. Então, isso dá um pouquinho do termômetro desta confusão que está a Justiça Eleitoral nestas eleições, viu, Camila? Exatamente, Mark. Então agora a gente tem que esperar até as 7 horas da noite para ter uma decisão definitiva sobre esse assunto. Como a gente está nessa reta final, sexta-feira, as eleições já são no domingo, essas decisões elas têm que ser tomadas de forma muito célere, inclusive para garantir que não haja prejuízo para uma ou outra campanha. E a gente que é jornalista, é claro, tem que ficar atento, acordado agora até domingo, né, para acompanhar todas essas movimentações.